Topologias Wireless Cisco. Nesse vídeo vamos ver algumas possibilidades. Olá, meu nome é Vinícius Buscácio e esse é o meu canal aqui no YouTube. Por aqui eu falo sobre rede Cisco, roteadores, switches, firewall, telefone IP e hoje eu vou falar um pouco sobre rede Wi-Fi Cisco, as topologias que são possíveis ser feitas. No caso eu vou abordar as principais topologias, claro que existem sempre variações, mas dessas três topologias você pode fazer a sua variação para encaixar no seu ambiente. De uma forma simplificada, podemos ter três topologias no ambiente wireless Cisco. Podemos ter um AP ou vários APs funcionando no modo standalone, que é quando o AP por si só você já configura ele com todos os seus parâmetros de SSID, VLAN, shared key, se for o caso, métodos de autenticação, etc. Podemos ter o modo controller, que pode ser dividido basicamente em dois subtipos, que é o CAP-WAP e o Flex Connect. Vamos verificar quais são esses tipos. E a solução cloud da Cisco, que é a solução Meraki. Meraki era uma empresa que a Cisco comprou e com isso agora ela oferece a solução cloud da Meraki. A primeira opção, a mais simples, é standalone, também chamada de autônomos. Como funciona? Os APs são configurados manualmente. Então você vai entrar em um AP, por exemplo, esse 11.11.31, ou via web, ou via console, ou via SSH, Telnet, e vai configurar todos os parâmetros, IP, SSID, senha, VLAN, se houver. É um método mais simples e mais barato, ou seja, basta você comprar um AP, configurar e sua rede Wi-Fi já vai estar pronta, porém não escala muito. Então se você tiver um AP, dois APs, 5 APs, você até consegue gerenciar isso. Mas se você tiver 80, 90 APs, isso já começa a ficar complicado, porque por exemplo, se você tiver uma rede Wi-Fi usando autenticação com pré-shared key, que é a senha compartilhada, e você tiver que trocar essa senha, você vai ter que entrar em 80, 90 APs para trocar essa senha e vai ser complicado. Você tem que verificar quais modelos de AP suportam esse modo. Nesse modo você tem comandos que você vai digitar ou acessar via web para SSID, bridge group, etc. Por exemplo, descer alguns modelos de comandos aqui, tá? Esse vídeo eu não vou ensinar exatamente como configurar esses modos, tá? Só estou mostrando como eles funcionam. Você pode usar o 802.1x, pode usar pré-shared key, você tem a maioria dos métodos de autenticação. E como eu disse, ele se torna complexo se houver um grande número de APs e muitas mudanças. Você pode configurar via web também, você pode ver, por exemplo, que esse AP aqui tem uma interface web que você configura também, como se fosse um AP caseiro, bem simples, tá? Nesse modo de funcionamento, caso você tenha suas portas do switch funcionando em modo Access, será permitido apenas um SSID. Ou seja, está aqui o seu AP chegando no switch, essa porta do switch está como um Access, então o seu AP só vai poder permitir uma ou mais SSIDs apenas nessa VLAN que está como Access, tá? Colocando suas portas em modo trunk, você consegue configurar vários SSIDs com múltiplas VLANs. Então, essa porta do switch que chega no AP, você configura como trunk, coloca lá o de VLAN, por exemplo, a VLAN 10 na VLAN 20, e no AP você vai poder configurar a VLAN 10 um SSID e a VLAN 20 outro SSID. O segundo modo é a controller. A controller é um equipamento da Cisco que permite a gerência de vários APs ao mesmo tempo, através desse ponto central. Então você ganha esse gerenciamento centralizado com uma controller. As configurações são aplicadas automaticamente a todos os APs ou a um subgrupo de APs. Por exemplo, se você quiser criar um novo SSID, você cria esse SSID e aplica a todos os APs. Ou se você preferir, você consegue também especificar que quer que esse SSID funcione somente num subgrupo de APs. Você ganha também a funcionalidade de roaming, que basicamente é como na rede celular. Você está andando pela empresa e o seu notebook, seu celular, desconecta de um access point e conecta no outro. Com a controller, isso é muito mais rápido do que sem a controller. Você tem funcionalidades como Fast Roaming,
que é bem mais rápido. Inclusive, até mesmo para telefone IP, você consegue uma ótima qualidade de roaming. Tá? E aí você tem vários controles, por exemplo, essa da foto aqui é a 5505. Essa próxima foto aqui é a 3504, que é uma mais nova. Os APIs são configurados automaticamente na controller. A gerência da controller é feita via web ou Telnet e SSH, sendo que é muito mais fácil fazer via web. É mais caro e um pouco mais complexo. Você tem uma controller gerenciando vários APIs. Porém, é altamente escalável. Já instalei, por exemplo, um ambiente com 90 access points e é bem interessante, e daí para cima você consegue também instalar mais e mais APIs. Obviamente, você precisa verificar modelos de access point e o projeto. Aqui nós temos uma tela de uma controladora que eu gerencio hoje. Você pode ver aqui que ela tem 50 access, ela suporta atualmente 50 access points, mas esse limite é via licença, tá? Isso aqui pode aumentar bem mais, instalando novas licenças. Aqui é a versão da controladora, 5508. Aqui você tem informações dela como endereço IP, versão de software, uptime. Nesse outro lado aqui você tem uma contagem. No momento ela tem 527 usuários wireless conectados nela, divididos em 3 SSIDs, tá? Um com 357 usuários, outro com 161 e outro com 9. Eu ocultei aqui o nome dos SSIDs só para não tornar público, tá? E nessa parte aqui você tem traps, que são logs, né, de cliente conector, cliente desconector, esse tipo de informação. Os APIs registram-se na controller e baixa sua configuração automaticamente. Então você tem aqui vários tipos de access points, tá? Desde que sejam suportados. Você não precisa ter sua controller com todos os access points do mesmo modelo. Pela sua rede IP, eles chegam na controller e usando o protocolo CAPWAP, eles registram na sua controller. Basta ter conectividade IP entre os access points e a controller. Os access points possuem vários modos de funcionamento. Por exemplo, você tem aqui o local, Flex Connect, Monitor, Rug Detector, Sniffer, Bridge, Flex mais Bridge, SE Connect. Porém, os principais são o modo local e o modo Flex Connect. O modo local, que é o padrão, funciona da seguinte forma. O tráfego dos usuários passa por dentro da controller. A controller entregará ao switch local o tráfego na VLAN correta. A porta do AP fica no modo Access, mas com múltiplas VLANs trafegando por dentro do túnel. Você pode ver aqui, essa linha azul é o tráfego. Então, o tráfego do usuário sai do Access Point, vai para o switch, vai para a controller e da controller vai para a sua rede corporativa. Esse é o modo padrão de funcionamento. Eu, pessoalmente, prefiro esse modo porque fica mais centralizado. Então, todo o tráfego do usuário passa na sua controller. Dali você entrega no switch, na VLAN correta. E da VLAN você entrega, por exemplo, no seu firewall, se for um tráfego que você quer entregar no firewall, ou na sua rede corporativa direto. Você tem esse controle de onde vai chegar esse tráfego. Outro modo de funcionamento é o AP no modo Flex Connect, que é o antigo HRIP. A Cisco mudou o nome desse modo. Como funciona? Somente a autenticação e gerência dos usuários passa por dentro da controller. Após autenticado, a controller autoriza que o AP entregue o tráfego dos usuários direto ao switch local na VLAN correta. Então você vê aqui essa linha azul é o tráfego, vai do AP para o switch, e do switch você já cai direto na rede corporativa. E toda a gerência continua sendo direto com o túnel CAPWAP entre o AP e a controller. O que é a gerência? A autenticação dos usuários, vai mandar o login e senha. Depois de autenticado, a controller autoriza para o AP. Pode entregar o tráfego desse usuário direto na VLAN correta. Nesse modo, a porta do AP deve ficar como trunk, com a opção de Allowed em todas as VLANs necessárias. Então, diferente do outro modo, do modo CAPWAP, você precisa que seus access points fiquem no modo trunk. Então você tem que pensar isso, porque dependendo do seu ambiente, da sua equipe de segurança, isso pode ser permitido ou não, tá? No modo CAPWAP, você tem a porta do AP como Access. Por quê? Porque todo o tráfego passa por dentro do túnel CAPWAP, então é encapsulada a VLAN do usuário ali. E no modo HRIP, ou Flex Connect, agora o novo nome, toda a porta de access point deve ficar no modo trunk, com a laua de VLAN em todas as VLANs necessárias, ou seja, todos os SSIDs.
O terceiro modo é Cloud. Como funciona o modo Cloud? Funciona através da solução Merak. Existia uma empresa chamada Merak, que surgiu no mercado com essa solução Cloud, e foi uma empresa que estava fazendo muito sucesso, muita gente falando nela. Eu lembro que, vamos dizer assim, estava bombando, muitas empresas falando que a solução era boa, etc. E passou um tempo, a Cisco foi lá e comprou. Que é uma coisa que a Cisco já fez com várias empresas, né? Inclusive, se for olhar bem, somente o roteador da Cisco parece que ela fez, porque o resto, Switch ela comprou da Catalyst, o Call Manager ela comprou de outra empresa, e ela vai comprando, ela vê uma solução interessante, ela vai lá e compra. Como funciona? Você vai ter seu escritório e o seu Access Point você vai tirar da caixa e vai colocar na sua rede e ele vai automaticamente chegar na cloud da Cisco. Ele vai se registrar nessa cloud e através dessa cloud, numa página web, você vai configurar os seus parâmetros, SSID, login, senha, e pela internet essa cloud vai aplicar esses parâmetros no seu Access Point. Esse modo Cloud é um pouco parecido até com o modo Flex Connect. Por quê? Você tem um túnel entre o seu Access Point e a Cloud, onde é feita a gerência, os logins, etc., os parâmetros de configuração da sua rede Wi-Fi, mas o tráfego em si não vai para a Cloud. O tráfego chega no seu switch, no seu roteador, e é entregue na sua rede corporativa. Então você tem o gerenciamento via Cloud e o tráfego com saída local. É muito interessante essa solução Cloud, já tem alguns Access Points, inclusive até no novíssimo protocolo Wi-Fi 6, que é um protocolo novo que vai sair em breve no mercado. E aqui está um exemplo de uma interface web de gerenciamento da sua cloud na Merak. Só complementando um pouco essas informações, existem alguns outros pontos que seria o seguinte: a Cisco possui Access Points para rede indoor e também outdoor. Então, dependendo do seu projeto, você tem que prestar um pouco de atenção. Você vai comprar um Access Point para dentro do seu escritório, ou que vai ficar na área externa, ou até mesmo industrial. A Cisco tem também a solução de Controllerless Access Point, que é bem interessante, que basicamente é o seguinte: você não terá um controle na sua empresa, porém você tem Access Points que funcionam como controller. Ele tem um módulo de controller dentro do próprio Access Point. Tem um tipo de eleição, você seta qual Access Point você quer usar como controladora para os 8 Access Points, que obviamente tem que suportar esse modo também. E assim você tem uma solução com gerência centralizada, porém sem uma controller física no seu ambiente. E existe também a solução de Virtual Wireless Controller, que é um software, uma imagem que você roda dentro do seu ambiente VMware. Então está aqui a imagem dela, da Cisco Virtual Wireless Controller. Bom, gente, foi isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Por favor, deixe seu comentário. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado e até mais.